Como sempre, nós sempre achamos dificuldade para chegar na Zona Sul. E principalmente quando se trata dos convites da bispa e do pastor Santo. Sempre tem um embaraço. Mas nós chegamos cedo. Glória a Deus. Era para ter chegado mais cedo, mas o trânsito de São Paulo é terrível. Mas Deus estendeu a sua mão e nos concedeu que chegássemos. Nós estamos na companhia da família, nós viemos na companhia de dois amigos, novamente o Aislan e também a nossa irmã Vivi. Deus abençoe. Difícil é parar para conversar da Bíblia com essa jovem, porque é difícil entender, muitas das vezes, chegar no limite do seu raciocínio. Quando a gente está numa visão, ela vai além. Deus abençoe, em nome de Jesus. Isaías 43, todos acharam? Diga, eu achei. Eu achei. Olha o que diz o versículo de número 1, versículo de número 3 e o versículo de número 13 e 19. Nos diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 3: pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Do Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Versículo de número 19 e finalizamos. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? Vou ler novamente. Vede, veja, olhe, observe. Eu faço. Ele não fez. Ele está dizendo, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? Glória a Deus. Somente até aqui. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto já há algum tempo e meditando e analisando nas entrelinhas desses versículos de Isaías 43, tão bem pregado, tão bem embasado como temas e propósitos de algumas campanhas, eu observei que Isaías usa uma expressão aqui muito interessante, e ele vai usar apenas um único personagem para falar não somente como o contexto se refere no Velho Testamento acerca do povo de Deus. O povo de Deus, para quem não sabe, no Velho Testamento era Israel, e o povo de Deus no Novo Testamento é a igreja. E observando bem, Isaías é um dos únicos profetas que vai expressar da seguinte forma, usando, na verdade, os dois estados de Jacó, ou os dois estados desse personagem. Observe que ele vai usar dois verbos, verbo criar e verbo formar. E ele vai aplicar os dois verbos nos dois estados de Jacó, desse personagem patriarcal. E é óbvio que ele representa a cada um de nós aqui hoje, nessa noite. Observe que Isaías está dizendo, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e secularmente vai mencionar, e te formou, ó Israel. Observe que Isaías está falando dos dois estados desse homem, desse personagem. E quando nós falamos acerca de dois estados, nós não estamos falando do primeiro e último, do primeiro e segundo. Nós estamos falando do primeiro e último estado. Primeiro e último.
que indica o Messias, que indica Jesus. Observe, a Bíblia, ela tem um início, mas ela também tem um fim. Todos os seres têm o seu início de dias, mas também tem o seu fim. Observe que a expressão desses dois estados nós vamos encontrar recheadamente dentro das Escrituras Sagradas. E vai indicar o Cristo, vai indicar Jesus, vai indicar o Messias. E observe que é primeiro e último, e não primeiro e segundo. A palavra segundo vai ser aplicada tão somente para Davi, quando Deus fala para Samuel que achou um que é segundo o seu coração. Mas aqui está se referindo literalmente ao Cristo, ao Messias, que é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o começo e o derradeiro. Observe, ele é o alfa e também o ômega, mostrando também os dois estados da humanidade. Observe que Isaías está aqui falando e tratando algo interessante para o nosso ensinamento aqui hoje, nessa noite. Porque observe, quem não conhece a história de Jacó? Jacó, quando seu pai, antes de conhecer a sua mãe, é óbvio que Abraão vai mandar um moço ou um seu servo em busca de uma esposa. Abraão fica, Isaac vai para o campo orar, buscar a presença de Deus, enquanto o servo de seu pai vai em busca de uma esposa. Ele vai fazer prova de Deus, conhecemos a história, e após fazer a prova de Deus, que era a seguinte, dizendo que a mulher que aparecesse diante dele lhe oferecesse água, tanto e desse de beber, tanto a ele como também aos animais, essa seria a mulher que Deus haveria de conceder a Isaac. Quando ele chega, ele se assenta junto ao poço, e lá vem a prometida de Isaac, e ela vem com um cântaro. E aqui, na verdade, está retratando acerca de João 4 também, que tem muito a ver isso, no relato joanino. E observe que ela chega, olha para o moço, e o moço pede de beber para ela, e ela vai dar. Ela não vai indagar como a samaritana indagou. Ela vai simplesmente dar água de beber, tanto para o servo de Abraão, e também para os seus animais. E aí ele vai compreender que aquela era a escolhida verdadeiramente, que agradaria tanto a Deus bem como ao seu pai. Observe que quando ele traz ela para a terra de Abraão, ou para o seio de seu filho Isaac, observe que mesmo se casando, mesmo tendo um enlace matrimonial, observe que ela não vai gerar. Então Isaac vai orar instantemente para que Deus viesse lhe abrir a madre. Todas as vezes que Deus precisa fazer um milagre, todas as vezes que há a necessidade de Deus realizar um milagre na vida de alguém, sempre, como foi antecedido pelo pastor Sandro, sempre vai ter crise, sempre haverá esterilidade. Observe que isso parece meio genealógico, mas falando de uma forma indireta, porque Sarai também não podia gerar, e nós vamos observar e ver que a prometida de Isaac também não pode gerar, e sucessivamente. Aqui Jacó amava Raquel, também não podia gerar, porque todo aquele a quem Deus escolhe, ele precisa ter marcas, primeiro no joelho, segundo na alma, no sentimento, no coração. Para quê? Para quando receber a vitória, não se afastar da presença de Deus, porque todo aquele que tem bênção de Deus, milagre, ou recebe milagre de Deus, você pode ver que ele nunca vai se desviar da presença de Deus, porque ele não recebeu de qualquer jeito, ele não chegou aqui e caiu de paraquedas, não, ele ralou o joelho no chão, ele pagou preço, e quando se paga preço, a bênção de Deus é valorizada. Observe que Jacó, ele casa-se com ela, vai orar, ou Isaac vai orar, e orando Isaac, observe que ela vai conceber. Após conceber, após o ato entre o casal, ela vai gerar, e gerando vai existir um conflito, um confronto dentro de seu ventre. Como naquela época não existia ultrassonografia, então ela vai sair para uma parte reservada, e ela vai buscar aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Então ela vai orar e perguntar a Deus:
Eu estou gestante, eu estou grávida, mas existe algo que está dentro de mim e está um conflito dentro de mim. Deus se manifesta para ela, porque crente que pergunta para Deus, Deus responde. Crente que se separa para Deus e indaga acerca de algumas situações, pode ter certeza que Deus sempre estará pronto a responder às suas súplicas, às suas orações. Pega na mão de quem está do teu lado, já dá uma despertada nele aí para mim, meu irmão, minha irmã, e diga para ele assim: olha, todas as suas orações já foram ouvidas diante da presença de Deus. Agora diga para ele assim: agora sim, se prepare, porque Deus vai começar a responder propósito, Deus vai começar a responder as suas súplicas e a sua oração. Você crê nisso? Levanta a sua mão e dá glória a Jesus. Deus responde e vai falar para ela: olha, mulher, dentro de ti existem duas nações, dois povos poderosos, mas o maior servirá ao menor. E a história vai discorrer, porque ela vai gerar, ela vai dar à luz, vai nascer Esaú, veludo, e agarrado ao calcanhar nasce Jacó. Por isso lhe deu o nome, de acordo com o que a Bíblia diz. Não estou seguindo ordem etimológica, estou falando de acordo com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que ele, após Esaú nascer, o seu irmão Jacó agarra no calcanhar e nasce consecutivamente. Por isso lhe chamou Jacó, que significa aquele que agarra. Suplantador vai ser dado a ele após o engano, após a tomada da bênção, após a sua situação. Então observe que ele vai crescer, e todo filho da promessa, todo filho de milagre dado por Deus, ele sempre cresce agarrado à barra da saia da mãe. Ele nunca cresce junto ao pai. Por quê? Veja que Jacó, quando ele vai crescer, a mãe está com ele, e ele vai tomar alguns dotes da mãe. Ele vai aprender, melhor dizendo, os dotes da mãe, que é preparar, cozinhar um guisado, preparar lentilha. Tanto que quando Esaú vem do campo azul de fome, quem vai preparar o guisado é Jacó, porque Jacó cresce junto da mãe, porque o primogênito cresce junto do pai, é o filho preferencial do pai. Sendo que todo filho de promessa, a mãe sempre vai contar a mesma história durante anos, até ele crescer. E ele vai crescer e vai se enjoar de ouvir a história da promessa que Deus havia feito. Talvez ela chega, aproxima ele perto do seu seio, do seu colo, e diz: meu filho, houve um dia, houve uma época que a mãe não podia gerar, aí de repente existiu algo, um movimento dentro do meu ventre, e eu fui consultar a Deus, e Deus me respondeu dizendo que estava seu irmão e você dentro do ventre. Mas Deus fez uma promessa, eu não sei que dia, eu não sei que ano, eu não sei em que época, mas se Deus falou, Deus vai cumprir, que o seu irmão um dia iria te servir. Observe que Jacó cresce, se desenvolve, porém a idade vai passar, Isaac vai envelhecer. Estou falando do primeiro estado. Quando Isaac envelhece, ele percebe que a morte está à beira da porta da sua casa. Então ele chama o filho preferido e diz assim: olha, prepara-me um guisado aí, prepara-me uma caça e traz para mim comer, porque eu vou te abençoar. Esaú sai desesperado para o campo, porque quem vai em busca de bênção muitas das vezes não encontra ela, porque a Bíblia diz que não é nós que corremos atrás da bênção, é a bênção que deve correr atrás de nós. Aleluia. Quer invocar a bênção ou quer atrair a bênção de Deus sobre a tua vida? Obediência. A obediência, aleluia, ela provém das maiores e mais benditas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Lá vem Esaú. Quando Esaú se aproxima, seu irmão já havia matado um animal, um cordeirinho, e havia pegado o couro do animal, se vestido com ele, pela ajuda ou com a ajuda da mãe, e agora vai se apresentar ao pai. Observe, quando ele entra, o pai pergunta: és tu meu filho? Esaú, e ele vai responder: sim, sou eu. Aí o pai desconfia: será que o pai não conhece a voz do filho? E pergunta novamente: és tu? Se aproxime. Quando ele se aproxima, ele vai sentir o cheiro.
E ele vai dizer: o cheiro e a pele é de Esaú, mas as mãos é de Jacó e a voz também. Ele disse: não, pai, sou eu mesmo. O pai levanta a mão, estende a mão direita, estende sobre a cabeça de Jacó e o abençoa, invocando as bênçãos dos céus, da terra, debaixo da terra e das profundezas dos mares. A bênção da primogenitura, ela atinge esses 3 níveis. Por isso que crente, por pior que seja a luta, por pior que sejam as crises existenciais, ele nunca vai padecer de fome, ele nunca vai ficar sem andar calçado, ele nunca vai ficar, irmão, sem se vestir, porque a terra vai reconhecer a autoridade que está pisando sobre ela. Oh, glória! Observe, vou usar um exemplo básico aqui. Quando Isaac, ele vai peregrinar, e ele vai descer para o Egito, vai seguir o caminho do pai, Deus o interrompe e diz assim: não desças para o Egito, habita, peregrina, anda, percorre a terra de Gerar, de uma extremidade a outra. Ou seja, Isaac para, olha para a terra, é uma terra deserta, é uma terra infrutífera, está lá em Gênesis capítulo 26, é uma terra que não gera nada. Porém, Deus olhou para ele e diz: rapaz, estou contigo, você está debaixo da bênção, pisa na terra, anda nela. Aleluia. Quando ele vai andando de uma extremidade a outra, observe que a terra reconhece a autoridade que está pisando sobre ela. Tanto que ele vai cavar numa terra seca e vai fluir água. Glória a Deus. O texto diz no versículo 12 que ele semeou naquela mesma terra, terra seca. Aleluia, Deus. E colheu 100 vezes mais. Você não entendeu? Levante sua mão direita para o céu. Eu quero ministrar algo da parte de Deus sobre a tua vida, para você, irmão. É para você. Levante a tua mão. É para a igreja Emanuel aqui hoje, é para aqueles que estão presentes aqui hoje. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas deixa eu te dizer, reforçar o que foi dito semana passada aqui. Você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma mão abençoadora, que é a mão do Todo-Poderoso. Não existe porta fechada para você, meu irmão. Não existe crise para você, não existe problema insolúvel para você. Você ainda não entendeu? Chega lá, chega lá mesmo naquela faculdade, põe o pé lá, entra lá dentro daquela empresa, pisa o pé lá e começa a declarar, dizendo: estou debaixo da bênção, estou debaixo da vitória, estou debaixo de uma autoridade da parte de Deus. Aonde eu pisar a planta do meu pé, as portas vão se abrir e a bênção de Deus se derramará na minha vida. Ergue a tua mão, fecha ela, manda um brado de glória e recebe e leva para a tua casa, a tua vitória. Jacó toma a bênção, vai fugir, e ao fugir deita nas proximidades de Arã, numa terra deserta. Lá ele vai ter um sonho, vai ter visões da noite, e ele vai ver uma escada posta na terra. No topo da escada está uma porta, só que a porta está fechada. Ele vê anjos que sobem e anjos que descem, porém uma voz brada dizendo: a terra da qual tu estás deitado darei a ti e a toda a tua descendência. Ele faz um voto ao Senhor, levanta a pedra, consagra ela, levanta um altar e chama aquele lugar de casa de Deus. Mas o que me chama a atenção é o versículo que antecede, porque ele acorda, ele não vê nada, irmã Cristiana. Ele olha para a direita, porque ter visão é uma coisa, sonhar é uma coisa, estar na realidade, enxergar na realidade é outra. Quando ele acorda, ele não tem mais aquela visão noturna. Aí ele olha para a direita, terra deserta, olha para a esquerda, terra deserta, olha para frente, terra deserta, olha para trás, terra deserta. Mas aqui dentro tinha uma certeza. Ele declara dizendo: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Não, você não entendeu.
Deus. Pode parecer que muitas das vezes o culto não vai, o culto não anda, que a tua adoração não flui, que o teu sacrifício não sobe diante das narinas de Deus, mas deixa eu te dizer aqui, tudo aquilo que é oferecido para Deus, de bom coração, de boa integridade, de boa moral, Deus recebe nas alturas, e quando Deus recebe, a mão de Deus se estende em favor do seu povo, da sua igreja, quebra cadeias, despedaça algemas, abre porta e põe crente na bênção e na vitória. Nós podemos melhorar isso. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: talvez você ainda não viu nada acontecer na tua vida, talvez você ainda não sonhou, talvez você ainda não teve sonhos, talvez você ainda não teve missões, revelações, mas diga para ele, pega na mão dele e diga para ele: o Senhor está neste lugar, e só sente quem está sensível, só sente quem está percebendo, só ouve quem está ligado. E aonde Deus está tem providência, aonde Deus está tem milagre, aonde Deus está tem transformação, tem libertação, tem cura, tem bênção, tem vitória, e Deus está neste recinto. Você crê nisso? Deixa eu correr aqui. Ele foge, ele entra na terra de seu tio Labão e vai trabalhar. Mas antes dele entrar, ele vai fazer, ou vai montar o mesmo cenário que o moço de seu povo também exerce. Ele vai se assentar junto ao poço e vai esperar. Quem vem? Raquel. Observe a expressão que quando Raquel aparece, o texto diz que ele não pergunta o nome dela, ele não pergunta a idade dela, ele não pergunta que origem é a dela, qual é a tribo dela. Diz o texto que ele olha para ela e beija, nem perguntou nada. Aí o final do versículo diz: e chorou amargamente. Aleluia, Deus. Isso é para quem é solteiro, isso é para quem não quer casar. Cuidado com a precipitação. Pode ser bonita, pode ser bonito, pode ser formosa, pode ser formoso, pode ter corpinho escultural, pode ter tudo isso, mas o primeiro beijo pode acarretar lágrimas amargas, porque o texto diz: e chorou amargamente. Porque em Provérbios 20:25 diz que é laço para o homem pensar, inquirir, dizer que é de Deus, dizer que é santo precipitadamente. Salmo 116, versículo 11 vai dizer que todo homem na sua precipitação ou perturbação, que descende da mesma raiz hebraica, vai dizer que todo homem na sua precipitação, ele é mentiroso. Cuidado com a pressa. Deus só tem pressa quando vê crente em perigo. Deus só se apressa quando vê crente à beira da cova. Deus só se apressa quando vê crente à beira do desvio do caminho. Aí Deus se apressa, mas fora isso, fica na posição e espere na paciência, porque o que vem da parte de Deus será permanente sobre a tua vida. Ele se interessa pela moça e diz: vou trabalhar por ela 7 anos. E aí tem gente que quer casar, sabe assim, porque achou bonitinha, porque tem carro, tem casa, tem moto, tem tudo, tem conta bancária, tem formação, tem tudo, mas não tem caráter. É por isso que a nossa atualidade, nós nos deparamos com pessoas que casam-se e não dá 1 ano, pastor Sandro. Às vezes se estende até 2 anos e depois se divorcia. Porque todos aqueles que se casam pensando no bem, pensando no status, pensando na questão aquisitiva financeira, pode ver que todo casal, Deus sempre faz atravessar o deserto. Deus sempre fecha a porta para o casal, para ver os dois orando junto, chorando junto, clamando junto, esperando em Deus junto. Agora, se você casa-se com o bem e Deus leva para o deserto, ó, vai para você. Mas para quem tem caráter de Deus, passa o que tiver que passar, mas ele vai atravessar o deserto. Eles estão dizendo: não vai morrer no deserto. Eles estão dizendo: vai atravessar o deserto. Deserto não mata crente, meu irmão. Vale não mata crente. Cativeiro não mata crente. O que mata crente é murmuração. Não está entendendo o que Deus está falando? Sim, calamácia. Ao invés de murmurar,
raia, série, minha raia. Não compreendendo nada. Diga, Senhor, eu não estou entendendo. Estou com raiva, estou aborrecido, mas eu vou cantar porque eu não estou entendendo. Porque eu sei que a minha vida foi entregue nas suas mãos. E se isso está acontecendo, é porque o Senhor quer que eu tenha a marca. Aí mais 7 anos, ele vai casar com aquela que não era, porque quis se passar por aquele que ele não era. Entendeu? Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Não entendeu? Vou repetir. Ele, na verdade, casou com uma pensando que era ela, mas não era. Porque ele quis se passar por uma pessoa que ele não era. Na presença do pai, o pai perguntou: quem é você? E ele disse: sou Esaú. Ao pai deu a segunda chance para ele. Olha, irmão, isso é espiritual. Amém. Quem é você? Eu sou Esaú. O pai vai dar a segunda chance. Vem mais para cá. Deixa eu sentir o cheiro. Aleluia. Deixa eu ouvir melhor essa voz aí. Deixa eu tocar em você. É você mesmo? E ele diz: acho que todo trêmulo, né? Porque quando o pai dá pressão no filho, imagina. Você acha que o pai não conhecia, irmão? Mesmo assim o pai foi lá. Só que no mundo espiritual, Deus entendeu que ele quis se passar por uma pessoa que ele não era. Então aquilo que não era para ele ou era para o irmão, foi dado para ele. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para aguardar aquela que era sua. Mas até lá, irmão, aqui ainda era permitida a poligamia, mas hoje não pode mais. Casou com essa aí? Sinto muito te dizer. Eu quero saber se o nariz é grande, se o cabelo é curto, se ela engordou, se ela emagreceu, se ela parou de escovar os dentes, parou de se cuidar. Vai carregar a cruz até o fim. Vai entender isso? Não importa a crise, não importa o problema. Aonde está o pobre, Senhor, até que a morte. Então não é barco, não é mal cuidado, não é prova, não é crise, não é um pouquinho de gordurinha a mais, não é nada disso que vai tirar você, não. Porque o que Deus uniu não separe o homem. Dá para dar glória, irmão, dá para dar glória. O primeiro estado de Jacó representa o nosso primeiro estado de prova, de angústia, de luta, de perseguição, de engano, de mentiras. É o primeiro estado e ele está indicando Jacó. Indica a criação, porque veja a expressão de Isaías, que te criou, Jacó. Está falando da criação humana, porque toda a humanidade é a criação de Deus. Não importa o pecado, mas Deus criou ele. O estuprador, o assassino, o genocida, o suicida, o homossexual, a pessoa em si, o homem em si, a mulher em si, é a criação de Deus. Então, vai viver no engano, vai viver na mentira, vai viver suplantando os outros. Mas observe que ele entra numa realidade, e aqui a terra de Labão, Harã, eu tenho como uma olaria. Aleluia. Porque quando a gente acha que é alguma coisa, aí Deus, Eita, gente. está enganando o povo, né? Está achando que você é o bambambam, né? Verdade, Deus, é desse jeito. Então, peraí, aí Deus, o que ele faz? Eu me lembro quando era criança, como eu gosto de lembrar disso. Quando Deus quer botar alguém na prova, irmão, Deus fecha a porta da direita e da esquerda. E quando eu era criança, hoje não tem muito essa questão devido muito concreto, cidade de pedra, né? Então a gente brincava muito com formiga, e eu quando queria pegar uma formiga e levar ela para o caminho que eu queria, eu botava uma mão aqui, ó. Aí ela vinha, tadinha da formiga, ela batia na minha mão, que era grande, imensa para ela, batia na minha mão e vinha para cá. E eu pegava o tamanho e botava aqui. Ia para cá. E ela batia. Quando ela pensava em recursos da retaguarda, ele fecha recursos da direita, ele fecha recursos da direita e leva a gente para onde ele quer. E a gente tem que ficar na posição
Aqui está falando dos dois estados. E eu posso aplicar aqui, dentro deste contexto, para concluir esse pensamento, Jeremias 18, porque veja, Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Quando Jeremias levanta, ele desce a olaria. Ao descer na olaria, primeiro, ele não vai ver, ou melhor, ele não vai ouvir, ele vai ver. Aí ele vê quem? O oleiro. O oleiro está fazendo a obra sobre a roda. Observe, olaria, a roda que gira, o pedal e o oleiro que está fazendo. E ele está observando, porque tem coisa que Deus fala para a gente ouvir, aprender ouvindo, como Tiago 19, mas muitas das vezes as grandes lições de Deus a gente aprende observando. E Jeremias está olhando, o oleiro sentado, a roda girando, o barro sobre a mesa e os pedais, ele pedalando. Jeremias olha para aquilo e ele vai observar que o vaso que ele fazia, nas suas mãos, diz o texto, que em suas mãos o vaso que ele fazia me ajude, o se é condicional. O se, dentro deste contexto, eu entendo que Deus não quebra vaso. Deus não quebra vaso. Ou o vaso se quebra, com Adão, que indica o primeiro vaso que aqui está nas mãos deste oleiro, que ainda estava no processo de formação. Somos nós, irmãos. Somos nós ainda estamos nas mãos de Deus. É por isso que Deus aperta. Amém, Deus. Comprime. Observe que o vaso se quebra. E Adão se quebrou pelas péssimas escolhas que fez, ou pela péssima decisão que tomou na história da sua vida. Então, ele pegou outro barro, jogou fora e fez outro? Não. Do mesmo. Ele tornou a fazer outro conforme bem lhe pareceu, da mesma matéria. O segundo vaso é Cristo. É Jesus. Aleluia. Conforme, igual Adão e o segundo Adão, igual. Só que observe, estava na mesa. Os dois estados, primeiro e último, estava na mesa. Quando Jeremias está observando o vaso, a mesa está girando, a mesa é a terra. Aleluia. O pedal é Deus no controle das coisas. E o barro somos nós. Aleluia. E todas as vezes que o barro fica deformado, ele amassa de novo. Glória a Deus. E vai tentando fazer outro conforme bem lhe parece. Por isso o verbo criar significa trazer à existência. Aleluia. Imaginar. Porque quando Deus vai criar o homem, Deus cria primeiramente o homem no espírito. Escute bem isso e eu termino. Deus cria o homem no espírito, o verbo criar. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Aonde estava o homem? Dentro de Deus. Dentro. Deus criou o espírito do homem e da mulher dentro dele. Deus vai dar prosseguimento na criação, no capítulo 2, versículo de número 7. Deus desce na terra, vai usar duas matérias-primas. Não vou falar de 4 tipos de barro, mas Deus vai usar duas matérias-primas: água e pó da terra. Água e pó da terra. Água e pó da terra. Água e pó da terra, quando se pega água e se joga sobre o pó da terra, não se origina barro. Barro para ser originado, Rodolfo, você pega um copo com água, junta um pouquinho de terra, de pó, e junta, e aos poucos você vai jogando água e vai apertando. Por isso o verbo formar significa, na sua origem, significa comprimir, apertar, estreitar. Deus começa primeiro a originar o barro. Depois que o barro está originado, Deus começa a dar forma. Depois que Deus forma, aí Deus vê o vaso, ou o homem,
formado. E o homem formado vai ser cheio agora. Deus inspira, e ao inspirar, vem toda a essência e atributos de Deus na inspiração de Deus. Quando Deus inspira, Deus assopra nas narinas do homem e o homem se torna alma vivente. Primeiro, os valores espirituais devem estar em primeiro lugar, porque o boneco formado não tem vida enquanto os valores espirituais não estiverem inseridos dentro dele. Por isso que dentro dos valores espirituais está o amor. O amor não é carnal. O amor não é algo material. O amor é algo espiritual. Por isso que quem ama não diz que o amor acabou. O amor não acaba porque é um atributo, uma dádiva de que quando Deus inspira, trazendo toda a essência da vida, da bondade, do amor, Ele lança dentro do homem e o homem se torna alma vivente. Os dois vasos representam os dois estados. Observe que quando Jacó vai, representando os dois estados do vaso, escute bem aonde eu vou definir isso, porque está representando a nossa vida, a nossa condição. Quando verdadeiramente Jacó passa 21 anos na olaria, sendo apertado, sendo comprimido, porque Deus precisa colocar as suas marcas em nós. Deus necessita colocar as suas digitais em nós. Não é somente uma digital que vai representar na testa a nossa identidade celestial, de forma alguma. Todo o nosso corpo, quando Deus aperta, fica cheio de digitais, fica cheio de marcas de Deus. É por isso que crente fiel e verdadeiro de Deus sempre passa por luta, sempre passa por prova, sempre atravessa vales de lágrimas, sempre está angustiado, sempre está afligido, porque ele tem marca. E todo aquele que tem marca tem testemunho para dar. Todo aquele que tem marca tem um cântico do profundo da sua alma para engrandecer a Deus. Então observe que Jacó, 21 anos sendo apertado por Deus, e ele amadureceu. Diga para o seu irmão: a prova não mata ninguém, meu irmão. Cair nas mãos do Todo-Poderoso não significa morte. Diga para ele, irmão. Olha o que Isaías está dizendo: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Amassando, oprimindo, apertando, comprimindo, levando para o vale, para os desertos, para o cativeiro. Quem é que pode me impedir quando eu quero fazer todas essas coisas? Toda prova que Deus nos condiciona, nos leva, é sempre para a gente adquirir uma marca. Escute, não existe prova sem experiência. Toda prova ela vai trazer uma experiência para a nossa vida, porque aquilo que da parte de Deus virá sobre a tua vida, glória. Aleluia. Você precisa ter marca para contar. Sabe por quê? Eu vou repetir da semana passada, porque quando alguém entrar e ver você numa posição elevada, vai falar: caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas não, irmão. Você vai olhar e vai falar: eu tenho marca, Está vendo essas marcas? Tempestade, luta, prova, angústia, deserto, cativeiro. Eu tenho marcas, e quem tem marcas tem sempre um lugar de exaltação que Deus vai te colocar. Dá para entender? Você pode levantar a sua mão aqui hoje e glorificar a Deus na plenitude da sua presença. Você pode erguer a tua mão e dar glória ao nome de Jesus, porque prova não mata crente, irmão. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diz: essa angústia, essa aflição, este cativeiro não é para a tua morte, é para você amadurecer, é para você crescer. Lá vem Jacó, lá vem Jacó, lá vem Jacó. Jacó vem. Quando Jacó vem, ele já não vem mais como mesmo. Ele já não volta mais como mesmo. Ele volta maduro, ele volta homem. Aí um ponto interessante que eu paro para pensar. Porque quando Jacó vem, aí ele já vem casado, com filhos, com bens, com servos,
Perdeu a oportunidade da glória faz tempo. Porque ninguém sai do deserto, do cativeiro, sem nada, irmão. Ninguém sai de prova de mãos vazias. Quando ele vem, aí ele vai passar pelo que a Bíblia chama de val. Eu disse o quê? Diga para o seu irmão, ele passou pelo val. Val é uma passagem estreita. Glória a Deus. Aleluia. É uma passagem estreita. Eu não sei se tem alguém me entendendo. Era uma passagenzinha estreita, val, no rio. Era uma única passagem.